Olha só, a Polícia Rodoviária Federal, o GAECO e a Receita Federal deflagraram a Operação Ceres para combater fraudes fiscais no comércio de cerveja. O Vitor Garcês conversa comigo agora e vai explicar para a gente mais a respeito dessa operação que foi desencadeada aqui no interior de São Paulo, em algumas cidades e também em outras partes do Brasil. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para todo mundo que está assistindo o Brasil Urgente Regional. A operação realizada hoje pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e a Receita Federal cumpriram mandados de busca e apreensão nas cidades de Fernandópolis, aqui no interior paulista, também em Itu, no estado de São Paulo, São José dos Campos, em Frutal, no estado de Minas Gerais, que fica aqui pertinho de São José do Rio Preto, e também em São Luís, no estado do Maranhão. As investigações administrativas foram conduzidas pela Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo e também pela Receita Federal. Fabiano, de acordo com as informações da polícia, as indústrias que têm sede nas regiões de Piracicaba e Sorocaba teriam sido inseridas fraudulentamente na cadeia mercantil, com o objetivo aí de promover a evasão fiscal de tributos estaduais e federais relacionados a operações interestaduais. No caso da cerveja, as empresas, elas têm responsabilidade aí pelo pagamento do imposto sobre circulação de mercadorias ou serviços. E esse imposto, ocorre por substituição. Ou seja, o fabricante recolhe antecipadamente esse imposto devido em toda a cadeia de comércio. Deste modo, o fabricante que estiver localizado no estado de São Paulo e quando ele realiza a saída da mercadoria com destino a estabelecimento localizado no território paulista, ele é responsável pelo pagamento do imposto incidente aí nas operações sequentes. E a exceção acontece quando a transferência de mercadoria se dá entre estabelecimentos industriais. E o que acontecia, com essas empresas aí que estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal e também pelo GAECO? As empresas, elas aproveitavam pela exceção da regra aí do pagamento deste imposto e atraíam para si a responsabilidade fiscal pelo recebimento do ICMS, que seria o imposto aí que elas deveriam pagar. E além disso, Fabiana, a cerveja também era vendida pelos fabricantes localizados nos estados do Rio de Janeiro e também em São Paulo, com preço subfaturado para diminuir base aí do cálculo do tributo. E além disso, as empresas emitiam nota da mercadoria para suas filiais por preço ainda menor, diminuindo novamente a base de cálculo do imposto aí sobre esse produto que seria a cerveja. E por fim, a mercadoria era alienada para distribuidoras ligadas à fabricante do Rio de Janeiro. Ou seja, era todo um esquema que as empresas tinham para diminuir o valor da cerveja, subfaturar aí, o preço desses produtos, e também elas não declaravam corretamente este imposto. Então é um baita de um prejuízo aos cofres públicos de todos esses estados, e que graças ao trabalho de investigação da Polícia Rodoviária Federal junto com o GAECO e a Receita Federal, as autoridades aí conseguiram chegar até essas empresas investigadas, e as investigações não param, novas operações devem ser desencadeadas aí pelas autoridades. Fabiano. Pois é, sonegação de impostos e uma concorrência desleal, Quando você não recolhe o imposto devido de maneira correta, você tem ali um custo menor para a produção e, consequentemente, você consegue pôr um valor menor ali no seu produto final. E aí você cria uma concorrência desleal com outro empresário, com a outra indústria ali, com outro comércio que está vendendo e arcando com a carga tributária, que é alta aqui no nosso país, Isso é quase que um consenso entre todo mundo, que a gente paga muito imposto. O empresário paga muito imposto, a indústria paga imposto pra caramba. Então, fica difícil. Só que esse não é o caminho, Você lesar aí
através da sonegação de impostos ou criar uma concorrência desleal não é o caminho, por isso que a Polícia Federal está de olho e a Receita Federal também, ambos aí trabalhando para combater sonegação fiscal aqui no nosso país. Ô, Vitor. Sim, Fabiana, as autoridades policiais e também os órgãos públicos, como a Receita Federal, investigam e atuam para combater aí essa sonegação de imposto. Porque, como você disse, é um prejuízo aos cofres públicos, mas também é uma concorrência aí desleal com as outras empresas, né? Porque essas empresas acabam faturando mais, mas de forma ilegal, né? Sonegando imposto, subfaturando os produtos para não arrecadar o imposto aí de forma correta. E ainda segundo a polícia, Fabiano, as investigações aí conseguiram identificar que as fraudes relacionadas ao ICMS entre os anos de 2016 a 2020 ultrapassaram a marca de 300 milhões de reais. Olha só o prejuízo que essas empresas do ramo de cerveja conseguiram causar aos cofres públicos. E segundo a polícia, não há informações sobre os materiais que foram apreendidos durante essa operação realizada hoje, mas são materiais aí que vão servir, né, de provas durante as investigações para as autoridades policiais conseguirem chegar até todos os suspeitos envolvidos aí nesse esquema fraudulento. Fabiano. Valeu, Vitor. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. O Vitor vai voltar para trazer informações de um trabalho da Polícia Militar Ambiental contra a rinha de galo aqui na região de Rio Preto.